O decreto estava assinado. Durante 30 dias, qualquer oração que não fosse dirigida ao rei seria punida com a cova dos leões. Daniel soube. Ele conhecia a lei, sabia a consequência. Mesmo assim, entrou em sua casa, abriu as janelas que davam para Jerusalém, ajoelhou-se e orou, como fazia todos os dias. Ele não reagiu à pressão. Ele continuou. O texto diz que ele fazia isso 3 vezes ao dia, como de costume. O decreto não criou aquele gesto, não criou aquele hábito, não criou aquela postura. A lei havia mudado, o padrão não. Nada foi improvisado, nada foi ajustado para reduzir o risco. Ele não reagiu à ameaça, ele permaneceu no que já era. A decisão daquele dia não começou naquele dia. Ela já existia, era repetida, silenciosa, constante. A crise apenas trouxe visibilidade ao que estava estabelecido. A pressão não formou caráter, ela revelou caráter. Daniel era um dos administradores do reino. Ele se destacava entre os outros. O texto diz que nele havia um espírito excelente, e por isso o rei pensou em colocá-lo sobre todo o governo. Foi aí que começou a perseguição, não por um crime, não por um escândalo, mas por excelência. Eles procuraram motivo para acusá-lo na administração, procuraram negligência, procuraram culpa, procuraram corrupção e não encontraram, porque Daniel era fiel e não havia nele culpa nem negligência. Então, escolheram outro caminho. Se não podiam vencê-lo no trabalho, tentariam vencê-lo na fé. A armadilha não foi feita para revelar o erro de Daniel, foi feita para punir a constância de Daniel. O decreto foi apresentado ao rei como honra, mas era armadilha. Durante 30 dias, ninguém poderia fazer petição a qualquer deus ou homem, senão ao rei. 30 dias, um prazo pequeno, um compromisso temporário. Mas Daniel não tratou convicção como calendário. O texto diz que, quando soube do escrito, entrou em casa e orou como costumava fazer. A crise não inaugurou nada, a crise apenas tentou interromper. As janelas abertas não eram espetáculo, eram direção. Jerusalém era lembrança de aliança, de promessa, de adoração. O texto não apresenta Daniel como alguém tentando provar coragem, apenas mostra continuidade. A consequência era clara. Não havia ambiguidade. A lei dos medos e persas não podia ser revogada. A acusação seria formal, o julgamento imediato. A cova não era metáfora, era real. Daniel não ignorava o risco. Ele vivia dentro do palácio. Conhecia o sistema, sabia como funcionavam decretos, sabia o que significava desobedecer. Não era ingenuidade, era consciência. Continuar naquele momento não era impulso, era escolha. Escolha sob risco sempre revela prioridade. A decisão de orar não garantia livramento, garantia apenas coerência. E coerência, às vezes, custa caro. Os homens o viram orando e foram ao rei com a acusação, trouxeram o decreto, trouxeram a pena. O rei se perturbou. O texto diz que ele se empenhou até o pôr do sol para livrá-lo, mas a lei o prendia. Daniel foi lançado na cova, a pedra foi colocada e selada. Nada poderia ser mudado. Naquela noite, o rei não comeu, não aceitou divertimentos, e o sono fugiu dele. Daniel não estava em uma ideia, ele estava em uma cova. Pela manhã, o rei foi depressa à cova. Daniel respondeu que Deus enviara o anjo e fechara a boca dos leões. Daniel foi tirado da cova e não se achou nele ferimento algum, porque ele tinha crido em seu Deus. Existe um detalhe que o texto repete. Ele não diz apenas que Daniel servia a Deus. Ele diz que Daniel servia a Deus continuamente. Isso aparece na fala do rei. E isso importa, porque continuamente não descreve um evento, descreve um padrão.
Daniel não era alguém que buscava a Deus quando precisava. Ele era alguém conhecido por permanecer. E é por isso que a armadilha funcionava. Eles não precisaram inventar acusação. Eles só precisaram esperar Daniel ser Daniel. A pressão não precisou criar uma nova situação. Ela só precisou colocar um preço no que já era constante. E aqui está o peso disso. Quando a sua vida é consistente, ela se torna previsível, não no sentido de ser fraca, mas no sentido de ser firme. Você se torna alguém que não muda de acordo com o vento. E isso incomoda, porque convicção constante expõe a instabilidade dos outros. Por isso a perseguição muitas vezes não começa por causa de um erro. Ela começa por causa de uma presença, uma fidelidade que não se vende, uma rotina que não se dobra, uma vida que não se ajusta para caber na pressão. Daniel não sabia o desfecho quando se ajoelhou. Ele não tinha garantia de livramento. Convicções verdadeiras não dependem de resultado. Elas dependem de identidade. Fé construída na rotina. Permanece quando o risco aparece. O texto não diz que Daniel foi fiel porque sabia que Deus o livraria. O texto diz que ele continuou. A decisão não era sobre o milagre, era sobre coerência. A pressão sempre chega, às vezes como silêncio, às vezes como risco, às vezes como isolamento, às vezes como perda. E quase sempre começa pedindo um pequeno ajuste. Feche a janela, mude o horário, pare só por um tempo, mas é assim que a constância morre, em pequenas concessões repetidas. Daniel não mudou quando a pressão aumentou. Ele permaneceu no que já era. A crise não cria fidelidade. Ela revela se ela já existia. A decisão de Daniel não começou na cova. Começou antes. Começou quando ninguém observava. Começou na rotina. A pressão apenas revelou aquilo que já estava estabelecido. E a pergunta não é apenas sobre Daniel, é sobre você. O que em você já está estabelecido antes da pressão chegar? Se um decreto simbólico fosse assinado hoje, o que permaneceria? Suas convicções são circunstanciais ou constantes? Você continua apenas quando é confortável ou também quando custa? A maioria das pessoas muda quando a consequência se aproxima. Reduz princípios, ajusta a postura, espera o risco passar. Daniel não esperou o risco passar, ele permaneceu. E permanecer, às vezes, é a decisão mais silenciosa e mais poderosa que alguém pode tomar. Se essa reflexão fez sentido para você, se você deseja continuar aprofundando decisões como essa, inscreva-se no canal. Aqui não falamos apenas de histórias, falamos de escolhas e de quem você decide ser quando a pressão aumenta.